Meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 13 de agosto, estamos na 19ª semana do Tempo Comum. Hoje também celebramos o dia de nossa santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres. Olha que maravilha, uma santa que muito de nós conhecemos. Mas se quer conhecer um pouco mais da sua vida, acesse o link aqui em cima do seu vídeo para você conhecer mais sobre a vida dessa santa que viveu para tantos pobres. E seja um orgulho para todos nós e um exemplo, né? Ela tem que ser esse exemplo para todos nós, que é possível, nos dias de hoje, também viver a nossa santidade. E o evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 19, versículo do 3 ao 12, e diz assim: Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: É permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: Nunca leste que o Criador desde o início fez homem e mulher? E disse: Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram então: Como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: Se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: Nem todos são capazes de entregar isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim o fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na sequência do evangelho de ontem, né? Agora nós estamos vendo do Mateus 19, do 3 ao 12, Jesus fala sobre a questão do casamento, o sacramento. Se é sacramento porque vem de Deus, a vontade de Deus. Hoje no casamento, o padre ou o diácono que estiver ali celebrando, eles são apenas testemunhas. O casamento são duas pessoas se unindo no sacramento, aonde estão se entregando um ao outro. Por isso que Jesus diz: o que Deus uniu, o homem não tem como separar. A não ser que se for cortar os dois, você vai cortar parte de um. E lembra aquela parábola do joio e do trigo? Você pode estar cortando o trigo em vez do joio. Não tem como separar. É isso que Jesus nos coloca. Mas como os fariseus queriam colocar Jesus à prova, porque na época de Moisés era permitido, com uma carta, despedir a esposa, condená-la ao fracasso, saída da sociedade. Se hoje uma pessoa divorciada é já um problema na sociedade, imagine naquela época de Jesus.
era condenada, era apedrejada, era aquela mulher realmente tinha que viver marginalizada na sociedade. E o que Jesus falou? Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Porque isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, que não são casados, não casaram, separaram, e se casar com outra, comete adultério. Então, meus irmãos, vocês sabem que na nossa igreja está tendo muita anulação, tornar aquele ato nulo. Mas isso é um trabalho que tem sido feito, aonde é analisado um júri que vai analisar caso a caso. Por que se torna aquele ato nulo? Porque uma das partes não estavam consciente com aquilo que estavam fazendo. Ou por uma obrigação, ou por realmente uma exigência familiar, é por essas e outras coisas. Mas o casamento, hoje consciente, ele é indissolúvel. O próprio Cristo está dizendo, não é coisa que nós inventamos, não é a igreja que inventa isso, como muitas pessoas falam, é Cristo, está aqui na palavra. E não foi dita por nenhum dos leigos, né? De nenhum dos bispos, papa que vieram depois de Cristo. É o próprio Cristo. Os discípulos disseram a Jesus, se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Então para que eu vou casar? Se tem todo esse problema, eu não posso mandar minha esposa embora? Né? Aí Jesus respondeu, nem todos são capazes de entender isso, a não ser aquele a quem é concedido. Então, meus irmãos, o sacramento do casamento também é um dom. É um dom recebido. Nem todos têm o dom de ser mãe, nem todos têm o dom de ser pai, de marido, de ser mãe, de ser mulher, esposa. As pessoas têm que ter esse dom e viver para esse dom. A partir do momento que eu caso, eu tenho que esquecer minha família e viver a minha união conjugal. Às vezes, o que atrapalha muito em muitos casamentos são os familiares anteriores, aonde vão minando, impedindo daquele casal construa a sua família. Por isso que a gente pede em muitas celebrações de casamento que a pedra angular tem que ser Cristo na vida conjugal de cada casal. É Cristo a pedra, porque ventania vai ter todos os dias. Chuva, tempestade vai sempre bater naquela casa, naquele casamento. Se nós não tivermos um alicerce firme, a ruína pode ser completa. E Jesus ainda continua. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Quantas pessoas não conseguem viver aquela vida conjugal? Por isso, meus irmãos, vocês que estão ali namorando, estão noivo, se conheçam. Veja realmente a vossa vida. Se há uma possibilidade. Porque ninguém muda quando casar, a pessoa muda. Ninguém vai mudar. Não se iluda com isso, ninguém muda após o casamento. Ninguém muda tendo filhos. Se as pessoas não realmente aderirem, viverem para fazer o outro feliz, o casamento é apenas uma passagem. E depois nós ficamos aí vivendo
sem poder receber a Eucaristia, impedindo muitas coisas em nossas vidas, por escolhas erradas que nós fizemos lá atrás. Conhecer melhor. Às vezes as pessoas têm aquela esperança de mudança. A mudança, se não partir de um pessoal, de mim, ninguém consegue me mudar. A mudança tem que ser um ato de fé, de eu querer algo melhor para aquela minha vida conjugal. Então, meus irmãos, olhem para tudo aquilo que Cristo nos fala. O sacramento do matrimônio é algo muito importante na vida de muitos irmãos. Por isso tem que ser um ato consciente. E o casamento é uma vivência de Cristo dentro da família, entre duas pessoas. Que Deus abençoe a todos os casais de nossa comunidade e também abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.